que vem falar sobre uma fatalidade que aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado. 5 de dezembro, né, quando tudo falava em Natal, em festas, em férias, né, em verão, poder ir para a praia, poder passear. No dia 5 de dezembro, no bairro Progresso, bem em frente do posto do SAMU, ocorreu um acidente por volta da 1h45 da madrugada. Eles estavam indo para casa, é um casal, quando um rapaz de carro, que de acordo com os laudos, estava totalmente embriagado, em alta velocidade, e bateu de frente, atingindo em cheio a moto em que este casal estava, e ainda atingindo o veículo dos amigos que estavam atrás deles. E nesse acidente trágico, o jovem William acabou falecendo no local do acidente. E a sua noiva, a Débora, que estava, né, de carona, está com sérios problemas de saúde aí, ficou com sérias sequelas, né? Ela teve várias fraturas expostas e hoje encontra-se acamada e às vezes com algumas complicações, tendo que voltar para o hospital. No programa de hoje, eu recebo aqui o Joelcio, que é o irmão da Débora, para nos falar, né, sobre esse episódio lamentável, sobre essa tristeza, né, no final de um ano, quando se prepara para festas natalinas, se prepara para a festa de virada do ano, festa de verão, e que na verdade não houve festa nenhuma. Houve muito choro, muita tristeza, né, muita preocupação com a situação do acidente. Joelcio, bom dia para você. Bom dia. E eu queria saber um pouquinho mais, Joelcio, como é que está a situação aí? O dia 5 de dezembro com certeza vai ficar marcado por resto da vida, né, sua e de toda a família, na verdade, né? Com certeza. Queria agradecer o espaço e a chance de a gente poder estar falando, porque para não cair no esquecimento, porque enquanto a gente não conseguir justiça, a gente não vai desistir. E falando sobre o acidente, não só pelas festas de Natal e de Ano Novo, os preparativos também para o casamento deles, que seria agora no último final de semana de janeiro, estava marcado. Seria agora em janeiro o casamento. Seria agora em janeiro o casamento, a casa deles já estavam pronta, até 2 semanas antes do acidente, a minha irmã tinha feito o tradicional chá de cozinha dela para ganhar os presentes das amigas. Ele tinha feito a despedida de solteiro dele, que foi uma coisa muito simples, foi durante o dia para poder se despedir dos amigos na fase de solteiro. Nós tínhamos acabado de fazer uma festa com os amigos e na verdade foi uma festa que praticamente serviu de despedida desse amigo, que é meu amigo de infância, que acabou se tornando meu cunhado. A minha irmã não pensa no acidente, tenta não lembrar, tenta fingir que nada aconteceu, porque a recuperação dela depende muito desse lado psicológico dela. Ela bloqueou totalmente essa lembrança. Quando ela lembra, obviamente que ela cai numa tristeza muito profunda, só que ela está se recuperando, a parte psicológica está aguentando legal, e a parte física agora que está começando a dar sinais de melhora. Ela teve fratura exposta na perna direita, na parte da canela, na parte de trás, na panturrilha. Teve uma fratura de fêmur, um pouco acima do joelho, quebrou a bacia de um lado e tirou fora, deslocou do outro. E na perna esquerda ainda quebrou o tornozelo dela, que é uma parte fundamental para a nossa caminhada, que é uma das partes mais importantes, que é o tornozelo, onde ela está cheia de pino também. E teve uma luxação grave na mão direita, que agora, graças a Deus, já se recuperou. Mas as pernas agora, infelizmente, estão mexendo, mas bem pouquinho. Obviamente que é cedo, mas pelas cirurgias que a gente fez, já era para estar começando a dar mais sinal. Tivemos que fazer uma cirurgia particular de R$8 mil. R$8 mil, que na verdade primeiro foi feita uma cirurgia onde foi colocado uns ferros expostos nela na bacia, que torturou muito ela, e depois vieram falar pra gente que tinha essa cirurgia, ou seja, ganhar dobrado
que é uma vergonha também para o nosso Sistema Único de Saúde. Que depois que o médico fez essa, que ofereceu a particular. Agora, com essas placas internas, que ela não está com as externas, ela já consegue sentar numa cadeira de roda. Graças à ação dos amigos, a gente fez uma rifa para arrecadar esses R$8.000, que não arrecadou por completo ainda, que veio muito por doação, que a rifa vale uma televisão que vai ser sorteada dia 30 agora de janeiro lá no Rancho do Pastel, no Progresso. A Débora mesmo vai estar tentando se recuperar porque ela quer sortear e quer agradecer em público a todos que ajudaram. Mas agora a recuperação dela até hoje de manhã, ela está num sofrimento porque como não tem como, nosso sistema de saúde não tem médicos para fazer visita para casos graves, ela está tendo que ir de carro de manhã cedo para médico. Hoje de manhã ela teve que ir novamente para o médico para fazer mais alguns exames. Na parte do encosto dela pelo acidente de trabalho, ela não está conseguindo fazer o encosto porque eles querem que ela vá lá para fazer o laudo. A perícia dela, ela tem que estar em corpo presente, sendo que ela não tem condições de ficar mais do que meia hora sentada numa cadeira de rodas. E logo passa meia hora, as pernas dela estão inchadas, ela tem que ficar deitada. E a nossa luta agora também é por justiça. Estou fazendo um trabalho de conscientização sobre álcool e direção. Falei já no programa do Alexandre que eu me sinto envergonhado, e sei que todos pensam assim, porque só quando acontece com a gente começa a ter consciência de como está indo o rumo da nossa sociedade. Agora, o Joel, você estava no momento do acidente? Não, era para eu e a minha noiva estar presente no Rancho do Pastel, mas como a gente mora no Progresso, nesse dia a gente não estava, mas nós teríamos ido para outro lado na hora do acidente. Mas graças a Deus nós não estávamos, mas 15 minutos depois do acidente eu já estava lá. A minha irmã não estava mais, mas quando eu cheguei lá e vi o estado da moto e vi o corpo do meu cunhado no chão, para mim, meu mundo naquela noite caiu. Para que o nosso ouvinte possa entender, né, a situação, né? Como é que ocorreu o acidente? Dia 5 de dezembro de 2009, a 1h45. Onde é que estava a sua irmã com o noivo dela? Onde é que estava o pessoal aí? Como é que... Até para me situar também, para quem não conheceu o acidente, como é que houve o acidente ali, Joel? Foi marcada uma reunião de amigos no Rancho do Pastel, no Progresso. E logo após essa reunião de amigos, que eles ficaram por volta até de 1h30 da manhã, 1h40, porque não foi muito longe do Rancho do Pastel o acidente. A minha irmã e o William saíram primeiro de moto e os nossos amigos que estavam com outro carro foram atrás. E eles vieram descendo o Progresso, a lateral da Coteminas, ali no Progresso. E quando estavam chegando na antiga portaria, onde, até por ironia do destino, como eu falei no programa do Alexandre, foi em frente ao posto do SAMU, do novo postinho do Garcia, o rapaz perdeu o controle do carro, dormiu, ou a gente não sabe ainda como ele conseguiu, porque não era uma curva, era uma reta, era um dos carros mais seguros que existe, que era uma Mercedes. É um carro que tem uma estabilidade incrível. A gente ainda não entende, porque até no laudo mostra que ele invadiu completamente a contramão. Quando eu cheguei lá e vi o carro dele na contramão, que primeiro bateu na moto e destruiu a moto, e depois atingiu o carro dos nossos amigos. E jogou a minha irmã longe, jogou meu cunhado longe. E graças a Deus também, por ironia do destino, estava ali o SAMU, já fez o socorro imediato, que eu acho que se não tivesse, porque minha irmã perdeu muito sangue, precisou de 6 bolsas de sangue. A gente também fez um trabalho de doação de sangue com nossos amigos. Graças à ação imediata do SAMU, ela sobreviveu. Você numa reta, né? E a moto foi atingida totalmente na mão dela. O carro saiu da mão, foi para a contramão e atingiu a moto, né? E atingiu logo em seguida o carro dos amigos que vinham atrás. Correto. Quer dizer, o William faleceu na hora. Na hora. Não teve como socorrer. Não teve como socorrer. E o laudo dele, do óbito, diz que foi politraumatismo de caixa torácica, ou seja, não foi pescoço, não foi cabeça. O capacete dele está intacto.
Foi o peito? Foi o peito. O peitoral dele destruiu todo. E a minha irmã, que o capacete dela destruiu, quebrou nas duas laterais e quebrou a parte da queixeira que protege o queixo, quebrou tudo e minha irmã sobreviveu. O dano maior foi então nas pernas da sua irmã? Foi nas pernas, porque ela foi jogada e ela caiu de perna aberta. Segundo uma única testemunha que estava no local, que viu, ela caiu com as pernas abertas. Ela foi jogada para cima, cerca de 1,5 metro para cima, e caiu com as pernas abertas. O que causou essas fraturas terríveis aí. Exatamente.